Nosso primeiro tema dessa segunda hora, dessa segunda etapa, na continuidade do nosso Sagres em Tom Maior, nós vamos falar sobre saúde, educação física, atividade física. Nessa semana, nós até já trouxemos uma pesquisa da Unesp falando sobre os riscos do sedentarismo e do comportamento por causa do isolamento, a gente fica mais em casa e os problemas que isso causa e pode causar. E a partir de agora, a ONG, uma organização social, leva a atividade física de forma conectada, virtual, gratuita a idosos de comunidade. Esse é o nosso tema, nós vamos falar sobre saúde. Lembra você que saúde faz parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS 3, saúde e bem-estar para todos e todas. O Sistema Sagres de Comunicação faz parte do Pacto Global de Mídia e, por isso, alinha editorialmente os seus conteúdos à Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E para falar sobre esse assunto, sobre esse trabalho desenvolvido por essa organização social, vamos receber a partir de agora, no nosso Sagres em Tom Maior, a diretora do Instituto Sempre em Movimento, Amanda Costa. Seja muito bem-vinda, Amanda. Olá, Vinícius, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite para falar um pouco sobre saúde, sobre promoção da saúde e sobre impacto social. E até já aproveitando esse embalo, né, eu registrei agora há pouco que nessa semana nós ouvimos um professor da Unesp falando sobre esses riscos do sedentarismo, né, que pode impactar no aumento da população de diabetes, no aumento da população de várias comorbidades que se tornam em destaque por causa da Covid. Como foi o ponto principal, qual foi o ponto principal para criar esse projeto de vocês com o foco nos idosos, com o foco na atividade física virtual, hein, Amanda? Vinícius, o Instituto Sempre em Movimento, ele tem o core de saúde e o core voltado para populações em vulnerabilidade social. Durante a pandemia, a gente atuou em mais de 215 instituições de longa permanência de idosos, que são os antigos asilos, atendendo esses idosos do ponto de vista emergencial. Então, esses idosos estavam lá, eles estão no centro da pandemia, estão no cerne da questão, porque tem comorbidades e porque tem alta vulnerabilidade social, estão aquém de muitos recursos. Então, o Instituto colocou luz para essa população e a gente chegou até esses idosos com insumos, EPIs, proteção do ponto de vista emergencial. Essa onda, ela começou a cair, obviamente agora a gente está numa ascendente de novo, então o Instituto ele continua com esse atendimento emergencial, mas mais do que isso, como o nosso core é saúde, de fato a gente tem acesso e a gente entende sobre ciência, a gente percebe que além de levar esse atendimento emergencial, a gente tem que de alguma forma proporcionar ferramentas para fortalecer essa saúde. Então a gente tem, antes de chegar à vacina, um caminho longo até a vacina. Antes de chegar à vacina e ainda preocupado com a saúde no âmbito global desses idosos, a gente tem que oferecer estratégias para eles que cheguem de uma maneira acessível, fácil, no momento que eles estão vivendo agora. O estudo que você comentou, a gente tem super acesso e muito mais estudos. Se você colocar um estudo na Sociedade Americana de Geriatria, um estudo conduzido por brasileiros, lindíssimo, que fala que uma redução do número de passos, uma redução pouca no número de passos. Então, a gente coloca pessoas em isolamento, pessoas que caminham, para você ter uma ideia, uma média de 1.000 passos por dia. Isso é isolamento social. Você coloca idosos caminhando 1.000 passos por dia, que é uma caminhada super pouca dentro de casa, você tem uma redução de 4% na massa muscular. Esses idosos caem.
Aí você gera um risco maior ainda de comorbidade, você aumenta ainda mais a comorbidade por conta do isolamento social. Então você percebe, a gente tem isolamento social, a gente tem um idoso que já tem um monte de comorbidade. Um outro dado, o dado do IBGE-PNAD diz que 69% dos idosos têm algum tipo de comorbidade. Então você isola esse idoso, você tem 69% desses idosos com algum tipo de comorbidade, uma outra pandemia está posta, na verdade. Então, a gente vai ladeira abaixo. Então, com o olhar nisso, a gente falou, opa, peraí, como a gente, dentro desse contexto, consegue chegar com uma equipe multidisciplinar na casa dessas pessoas, com o melhor squad, na verdade, em promoção da saúde, para atender do ponto de vista de atividade física, do ponto de vista de educação para a saúde, ensinando as pessoas a fazerem melhores escolhas. Então, eu não tenho só no Instituto um programa de atividade física com diferentes modalidades de pilates, de redução de risco de queda. A gente tem um programa formatado para eles que acontece de forma regular. Além disso, eu preciso ensinar essa pessoa a ter melhores escolhas. São pessoas que muitas vezes não têm tanto acesso à informação. Então, você ensina para a pessoa assim, você fala assim, olha, ao invés de você usar 3 garrafas de óleo por dia ou por mês na sua casa, você usa uma. Essa pessoa está ingerindo menos gordura, está impactando na saúde desse indivíduo como um todo. E não só num aspecto, na verdade. A gente diz que a gente precisa dar autonomia para essa pessoa fazer escolhas saudáveis. E é isso que o Instituto chega na casa dessas pessoas oferecendo isso, com profissionais de atividade física, com médicos dando palestra, e agora também estamos implementando uma intervenção cultural para essas pessoas, a cultura na casa delas, a cultura como um agente transformador. É isso que a gente faz, a gente pensa num contexto geral. Desculpa, eu vou falando e me empolgando, vai me interrompendo, Vinícius. Não, e assim, porque eu transpiro isso, eu vejo esses olhares, cara. Quando você recebe. Porque a gente acessa essas pessoas, a gente tem uma equipe, na verdade, por trás, que faz esse acesso, ensina essas pessoas a se conectarem. Então, esse é o primeiro passo da transformação. Elas têm um celular, às vezes simples, mas que dá acesso a um Google Meet e elas mal sabem. A gente ensina elas para ela. Então, a gente vê o primeiro plim. Tipo, o mundo se abriu. Uau, agora eu consigo ter contato com gente de todo o Brasil, porque numa aula eu tenho gente de Belém do Pará, eu tenho gente aí de Goiânia, eu tenho gente de Anápolis, eu tenho gente de Brasília, no mesmo contexto. Então, além do ponto de vista de promoção física, você coloca essas pessoas num contato virtual com gente do Brasil inteiro. Então, esse é o primeiro uau que a gente tem. A gente fala uau, aquela senhora primeiro, o mundo se abriu para ela. Aí depois ela fala, uau, o mundo se abriu e agora eu conheço gente lá de Belém do Pará. Tipo, eu posso compartilhar experiências e nesse momento que está sendo tão difícil para mim, eu tenho esse tipo de acesso. Então, esse é o segundo uau que a gente vê. É o uau do ponto de vista de saúde mental. Você conecta pessoas de diferentes estados que estão no mesmo contexto, que estão recebendo o que a gente tem de melhor para oferecer do ponto de vista de promoção da saúde. E aí, Amanda, quando você explica, dá a dimensão do quanto é uma ação sistêmica, não é uma coisa pontual, dá o tom não. De ser uma coisa, para resolver este problema de envelhecer de forma saudável, de forma sustentável, é um processo complexo. Não é só ensinar o treino, não. Você até citou umas 2 ou 3 vezes a questão da vulnerabilidade social. Como é que vocês trabalham, por exemplo, a questão de conectividade, que é um ponto que atrapalha a educação e que certamente dificulta um pouco o trabalho de vocês, que aliado a isso, essa questão da conectividade, tem a falta de domínio do público de vocês com a tecnologia, né? E normalmente quando a gente não entende, a gente rejeita, né?
Exato, exato. Você tem toda a razão. A gente, de fato, tem ainda questões de conectividade associadas, que são as questões que o Instituto está buscando soluções para isso. O Instituto está buscando parceiros para resolver essa questão de conectividade. Esse é o primeiro ponto. Mas quando a gente não tem esse pequeno muro à nossa frente, a pessoa, mesmo em vulnerabilidade, lá em Belém do Pará, tem uma internet dentro de casa, por mais simples que seja o celular, a gente tem, de fato, a gente tem uma equipe por trás já treinadíssima e já mais do que treinamento, voltada para a afetividade, que senta com esse idoso no telefone e ensina esses mecanismos de acesso. Como eu falei para você, a gente de fato tem esse problema, que é um gap, onde a gente está buscando parcerias para resolver esse gap, mas depois que a gente pula isso e que a gente chega nessa pessoa que está lá na invulnerabilidade e que a gente apresenta isso para ela, a gente vê o uau acontecer. Porque daí é justamente isso. A gente tem, por exemplo, alunos em Anápolis, a gente tem pessoas em Anápolis, em Belém do Pará. Quando elas sabem que é um programa sistêmico, regular, e que tem aquele professor bacana, aquele melhor professor de yoga que tem no mercado ali na frente, oferecendo aquele serviço para ele, puxa vida, aquele temor do tipo, do desconhecido, do não consigo, não dá, aquilo se esvai de uma forma inenarrável, porque ele está tendo acesso, a gente conectou ele a esse processo contínuo. E como você falou, são pessoas que elas estão muito vulneráveis e a vulnerabilidade social é um outro... Eu digo que o envelhecer é uma questão biológica, mas a velhice é uma questão social. Então, são além de aspectos biológicos, sabe? 15% da população no Brasil hoje é idoso. A gente está falando de 19 milhões de pessoas. Em Goiânia, a gente tem 8% desse público idoso. E daí, se você pega e adiciona a vulnerabilidade social, como instituto, eu não consigo resolver o problema do saneamento básico na porta dele. Eu não consigo. Mas eu consigo fortalecer a saúde dele, para que ele esteja menos vulnerável e suscetível à doença. Eu trabalho um passo antes. Eu trabalho promovendo saúde. Eu consigo resolver o problema, por exemplo, da luz do... Eu não consigo. Ele mora naquele contexto vulnerável, mas tudo bem. Eu não consigo resolver esse problema estrutural, mas enquanto instituto, eu consigo resolver, eu consigo entregar promoção da saúde. Eu consigo entregar protagonismo no movimento. Eu consigo entregar fortalecimento de saúde. Muitos e muitos e muitos estudos mostram isso. Pessoas fisicamente ativas adoecem 43% menos do que pessoas sedentárias. Saiu um estudo belíssimo agora de uma brasileira falando que pessoas fisicamente ativas, a taxa de internação para o Covid é 34% menos do que pessoas sedentárias. Então, veja, eu estou trabalhando para... Eu não consigo mudar o ambiente vulnerável, mas eu consigo fortalecer a saúde. Eu consigo mexer em indicadores de saúde dessa pessoa. Percebe? Percebo. Acho que é por aí. E, Amanda, nesse ponto... Como é que as pessoas, como a tecnologia favorece essa conexão aí do Pará com o Rio Grande do Sul, com o Recife, com o Amazonas? Como é que as pessoas se inscrevem e, pensando numa comunidade, numa rede bem atuante, como é que profissionais de educação física podem doar o seu tempo para esse trabalho? Muito bacana a sua pergunta. A gente hoje tem um telefone que ele é WhatsApp, então todo mundo tem um WhatsApp hoje aqui em São Paulo, então qualquer pessoa, e daí a gente fala de idoso, mas a gente está abrindo esse programa para adultos, porque a gente teve uma demanda tão grande de adultos, que eu falei, opa, coloca aqui que a gente vai atender essa demanda. Então a gente está falando de adultos e idosos interessados em promoção da saúde. Então a gente tem hoje um WhatsApp do Instituto, que é o 11 9 8010 2446.
Você pode entrar em contato com esse WhatsApp e falar: oi, eu sou fulana de tal, tenho interesse em entrar num programa. O resto é com a gente tem uma equipe que faz isso e que vai fazer avaliações prévias. Então, a pessoa simplesmente ela não vai entrar perdido. A gente tem dentro do Instituto um programa que a gente chama Health Analytics. Eu sei exatamente o percentual de pessoas hoje que eu tenho com hipertensão dentro do nosso contexto, porque o programa é modulado para atender as demandas de saúde, não é aleatório, as coisas não surgem. Hoje, eu posso dizer para você que 34% das pessoas dentro do nosso programa têm pressão alta. E eu sei disso porque eu avalio antes. Eu consigo te dizer índice de sarcopenia no nosso processo. A gente avalia a escala de dor para entender se o que a gente está entregando está impactando na vida da pessoa no dia a dia. Não apenas com palavras, não apenas com uau, que legal que é isso aqui. Não. Quantitativamente, como a gente está entregando o que a gente se propõe a entregar. Então, a pessoa entra em contato pelo seu WhatsApp, eu vou repetir, 11 9 80 10 2446. Ele está na tela. Ou no e-mail contato@sempreemmovimento.org.br. Ou nesse e-mail, a equipe entra em contato com vocês, faz toda a parte de avaliação, entende as demandas físicas e colocam vocês dentro do programa, tanto de atividade física, como um programa de também palestras médicas que a gente tem. Amanda, eu sei que você tem um compromisso agora, já, e aí a gente tem um compromisso com a assessoria para te liberar até 4h10. Eu queria fazer uma última pergunta, pensando na pandemia do coronavírus, que os idosos são um grupo de risco, é o principal alvo, não na quantidade de atingidos, mas na quantidade de pessoas que... De mortalidade. Ou que sofrem, que têm estão mais suscetíveis, mais sensíveis ao impacto do vírus. Eu até fiz um levantamento rápido no estado de Goiás, dos quase 300 mil casos confirmados que Goiás registrou na tarde de hoje, 13% são mais de 60 anos. Então, assim, se a gente olhar pelo tamanho, pela quantidade, não é um público, em número, não é tão grande, mas é o público mais suscetível. Você acha que nós vamos, primeiro, de alguma forma nós estamos falhando com o tratamento, com a atenção que deve ser dada aos idosos diante da pandemia? E após a pandemia, o que vocês acham que vai mudar na relação dos idosos? Deles com a própria saúde e da sociedade com o olhar para eles? Excelente pergunta, Vinícius. Sua primeira pergunta, eu acho sim que a gente, não sei se uma falha, mas que a gente poderia investir mais em modelos de promoção da saúde. Então, veja, como eu falei para você, 69% dos idosos têm algum tipo de comorbidade, pressão alta, diabetes, depressão. Então, a gente tem ferramentas para isso. Se a gente consegue, hoje, que os idosos viraram o centro da discussão, se essa luz ela continua neles e a gente consegue trabalhar com políticas públicas, a gente consegue trabalhar com parcerias público-privadas, com organizações da sociedade civil, como ONGs, institutos voltados para a saúde, trabalhar no sentido de mexer nesse ponteirinho na saúde dos idosos, para que a gente diminua essas comorbidades, diminua a incidência disso. A gente trabalha nesses 69%, é o que eu digo no Instituto, a gente precisa trabalhar para diminuir ponteiros, para se o idoso fala assim para a gente, eu estou numa escala 5 de dor, daqui a 6 meses com implementações de saúde, daí eu não falo só de atividade física, eu falo de saúde mental, eu falo de educação para a saúde. Se a gente trabalha com essas estratégias, o idoso chega para mim e fala, eu estou numa escala de grau 5, dentro de 6 meses, esse idoso tem que estar numa escala de grau 3. Aí eu estou mexendo em ponteiro. Aí, Vinícius, a gente está trabalhando, foi o que você falou, a gente está trabalhando um passo antes. A gente está trabalhando para promover saúde. E quando chegam essas pestes, essas epidemias que agravariam mais ainda, a gente tem um sujeito mais forte,
mais resiliente, mais competente para lidar com essa situação, mesmo, de novo, um sujeito vulnerável. Porque, do ponto de vista, olhando o nosso escopo, eu não consigo mexer naquela vulnerabilidade estrutural, mas eu consigo fortalecer, enquanto sociedade civil, enquanto políticas públicas, a saúde dessa pessoa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto da tua pergunta, sim, a gente tem que colocar luz nisso. A gente tem que desenvolver políticas públicas voltadas para saúde, tanto de idosos como de adultos. Então, se você começa a trabalhar antes, a gente, ao invés de falar de 69% que tem algum tipo de comorbidade, eu comecei a trabalhar com esse sujeito com idade adulta, eu comecei a diminuir o índice de pandemia, de obesidade, que está alarmante no país. Então, a gente trabalha um passo antes. Como, Amanda? É utópico? Não, não é utópico. A gente mostrou que dá para fazer. A gente mostrou que dá para fazer de uma maneira com qualidade. Acho que é por aí. Consegui responder a sua pergunta? Conseguiu. Eu acredito que é um debate interessante a gente lançar e começar, e pelo menos nesse momento, acho que o momento é da gente encher de perguntas para que cada um busque as suas próprias respostas diante desse cenário. Assim, será que você está cuidando bem de você mesmo? Né? A gente começa o programa aqui mesmo falando de mente, falando do eu. Nessa etapa, a gente vai buscar um pouco mais sobre saúde dentro da nossa programação e que a gente possa instruir e instigar as pessoas a refletir sobre os seus hábitos, os seus comportamentos, para que ele possa ser sustentável consigo mesmo. Amanda, muito obrigado, viu? Muito obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer. A gente está à disposição, tá bem? Ok, muito obrigado. A gente conversou com a Amanda Costa, ela que é diretora do Instituto Sempre em Movimento. É um instituto que tem desenvolvido ações para estimular a atividade física por meio do virtual, com foco no público idoso em vulnerabilidade social. O que significa? É aquela pessoa que não tem acesso à internet, é aquela pessoa que, de alguma maneira, está exposta à pobreza, a dificuldades diversas que a sociedade impõe, que a vida urbana impõe a muitas pessoas, e que essas pessoas também têm direito e, por isso, elas também precisam fazer as suas atividades físicas, cuidar da saúde, e cuidar da saúde não é ir no médico curador, né? Eu até gostei da expressão que a Amanda utilizou, um trabalho de educação para a saúde, né? Não para a doença. A gente pensar na saúde como prevenção, como mudanças de comportamento. Fica a dica para você que está nos acompanhando aqui no nosso Sagres em Tom Maior, na rádio, na televisão, na internet, né, no Sagres Online, para que você reflita no seu comportamento, nas suas condutas e como você tem cuidado de si mesmo fazendo atividades físicas.